Enquanto todo mundo discute se Flávio vai ser candidato, ninguém está percebendo o que realmente está acontecendo. Bolsonaro não está jogando xadrez, ele está jogando pôquer e acabou de dar all-in com uma carta na manga que o sistema não esperava. Quer saber qual? Deixa eu te mostrar a jogada que vai mudar tudo nas próximas 2 semanas. Se você acabou de chegar, deixa o like agora, porque essa análise vai te mostrar o que os especialistas não conseguiram enxergar. Sou Cássio Walter, comecei recente minhas análises aqui no YouTube, por isso, dê aquela força se inscrevendo em nosso canal. Vamos pensar aqui comigo. Bolsonaro governou o Brasil por 4 anos, enfrentando todo o peso do establishment. Um homem que, mesmo preso, mesmo isolado, mesmo sequestrado, mesmo silenciado, ainda consegue dar o checkmate mais estratégico da política brasileira recente, que está fazendo gente perder os cabelos. Mas, como foi isso, passando a espada para o filho? E não foi qualquer filho, foi Flávio, o primogênito, o que estava do lado dele durante todo o governo, o que nunca o traiu, o que, quando todo mundo fugiu, ficou. Colocar Flávio no cenário é como um jogo de dominó, onde a primeira peça que cai derruba todas as outras. Bolsonaro não escolheu Flávio apenas para ganhar eleição em 2026. Ele escolheu Flávio também para forçar o sistema a se mexer em dezembro de 2025. E está funcionando. Saiu no Congresso. Projeto aprovado reduzindo pena de 27 anos de Bolsonaro para 2 anos e 4 meses. É o degrau para a anistia. Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, foi direto. Não desistimos da anistia ampla, geral e irrestrita. Mas, neste momento, o degrau é a redução das penas. Entendem o que está acontecendo? Bolsonaro está negociando de dentro da prisão. Está usando a única arma que tem, seu capital político. E essa arma ainda é poderosa. Tão poderosa que fez 117 milhões de pessoas falarem sobre isso em 3 dias. Antes, Centrão achando que ia herdar o bolsonarismo sem Bolsonaro. Esquerda achando que tirando Tarcísio de São Paulo abria campo para 2026. Mercado apostando numa transição suave para uma direita domesticada. Agora, Centrão pressionado a votar anistia. Esquerda desesperada, porque Flávio tração a base bolsonarista. Mercado percebendo que subestimou a força do sobrenome Bolsonaro. O que mudou? A realidade bateu na porta. Não dá para sequestrar 70 milhões de votos. Não dá para fingir que Bolsonaro não existe só porque está preso. Não dá para apagar um legado. E tem um detalhe psicológico nessa jogada que muita gente não está percebendo. Flávio não é Bolsonaro. E é exatamente esse o ponto. Ele mesmo disse. Muita gente pedia. Bolsonaro, você tem que ser mais moderado. Sou eu, Bolsonaro mais moderado. Tomou vacina quando o pai não tomou. Tem posições próprias. Mas carrega o sangue Bolsonaro. Carrega os valores Bolsonaro. Carrega o sobrenome Bolsonaro. É a perfeita combinação. Essência conservadora com forma palatável. E isso aterroriza o sistema. Porque eles não podem atacar Flávio da mesma forma que atacavam Bolsonaro. Não podem dizer que ele é extremista quando ele próprio se apresenta como centrado. E o que Flávio está fazendo? Está recriando a equipe dos sonhos. Conversou com Paulo Guedes antes de anunciar a candidatura. Está buscando Tereza Cristina, Adolfo Saxida, todos os nomes técnicos que fizeram o governo Bolsonaro ser bom na economia. Está montando um time de credibilidade. Leonardo Barreto, analista da Think Policy, disse algo que o establishment teme. Flávio tem condições de implodir uma eleição. Comparou com a Bolívia, onde Evo Morales afastou 20% do eleitorado, destruiu a esquerda no Congresso e colocou 2 candidatos de direita no segundo turno. Ele quis dizer que isso é ruim? Para o sistema, é. Para quem quer mudança de verdade, é maravilhoso, porque significa que o jogo sujo, as cartas marcadas, o teatro montado, tudo isso pode ser implodido por alguém que se recusa a jogar pelas regras deles. E agora vem a parte mais genial. Flávio não precisa ganhar para vencer. Ele só precisa manter a pressão. Porque cada dia que passa com ele como candidato é um dia a mais de pressão pela anistia. É um dia a mais de rachaduras no Centrão. É um dia a mais de pânico na esquerda. Kassab Damásio, cotado para ser governador de São Paulo, agora está correndo para tentar ser vice de Tarcísio. Por quê? Porque Bolsonaro bagunçou o tabuleiro. A esquerda queria arrancar Tarcísio de São Paulo para abrir espaço. Bolsonaro viu a maldade e disse: não, o grosso agora é em vocês. Flávio vai, e se vocês quiserem São Paulo, vão ter que negociar. Milhões já perceberam. Isso não é sobre 2026.
Isso é sobre 2025. É sobre forçar o Congresso a votar anistia antes do recesso. É sobre libertar Bolsonaro antes que o sistema se reorganize. É sobre aproveitar o momentum enquanto ele existe. E tem funcionado. Pesquisas já mostram não apenas empate técnico, mas Flávio à frente de Lula em alguns cenários. Impossível, diziam os especialistas na sexta-feira. Está acontecendo, respondem as pesquisas na terça-feira. Por quê? Porque enquanto Lula faz 3 anos de campanha com máquina pública, com bilhões em propaganda, com todo o aparato do Estado, Flávio em 3 dias alcançou 117 milhões de pessoas organicamente, sem gastar um centavo, só com a força do sobrenome e da mensagem. A mensagem é simples. Se eu estou indo para essa missão, é porque meu pai não pode devido às perseguições. Direto, honesto, emocional. Qualquer pai, qualquer filho, qualquer mãe entende isso. É sobre legado, é sobre lealdade, é sobre continuar uma luta que o sistema tentou esmagar. E isso ressoa, isso conecta, porque milhões de brasileiros também se sentem perseguidos, também sentem que o sistema é injusto, também querem que alguém enfrente o establishment em vez de se curvar a ele. O advogado de Trump disse algo profundo. Quando a guerra jurídica se torna muito visível, ela se torna contraproducente. É exatamente o que está acontecendo. Bolsonaro preso por 27 anos por um crime que ninguém consegue explicar, isso não gera legitimidade, gera revolta, gera mobilização, gera a sensação de que se fizeram isso com Bolsonaro, podem fazer com qualquer um. E essa revolta se transforma em votos, se transforma em pressão, se transforma em mudança. Este é o momento decisivo, meus amigos. Nas próximas 2 semanas, o Congresso vai decidir. Vai votar ou não a anistia? Vai reduzir ou não as penas? Vai enfrentar ou vai se curvar ao STF? E a resposta depende da pressão que o povo faz. Depende dos comentários, depende dos compartilhamentos, depende de cada brasileiro ligando para o gabinete do seu deputado e dizendo: vote a anistia. Porque se o povo se mobilizar, se o povo pressionar, se o povo exigir, aí o Congresso vai perceber que o custo político de não votar é maior que o custo de votar. Aí o Centrão vai perceber que não dá para ignorar 70 milhões de eleitores. Aí o sistema vai ter que ceder. E quando Bolsonaro sair livre, quando a anistia passar, quando os presos políticos do 8 de janeiro voltarem para casa, aí sim veremos se Flávio continua candidato ou se a missão já foi cumprida. Mas até lá, Flávio vai pressionar, vai negociar, vai manter o sistema em xeque, e mesmo que no final ele não seja o candidato, mesmo que Tarcísio entre, mesmo que seja outro nome, a vitória já terá acontecido, porque o objetivo não era ganhar eleição, era libertar Bolsonaro. Então compartilha esse vídeo, mostra para quem acha que está tudo perdido, mostra para quem desistiu, mostra para quem precisa entender que mesmo de dentro de uma cela, mesmo isolado, mesmo silenciado, um líder verdadeiro ainda consegue liderar. A verdade é que depois da tempestade vem a bonança. E essa tempestade que o sistema criou contra Bolsonaro está prestes a virar uma bonança para quem sempre acreditou, porque quem planta vento, colhe tempestade, e eles plantaram muito vento. Agora é hora de colherem.